Estamos de volta com o Talk Show, de novo aqui no norte dos Estados Unidos, em Boston, onde nós recebemos a visita de uma liderança brasileira muito relevante nos Estados Unidos. Uma liderança boa de briga. Ela é famosa por não levar desaforo e é famosa por dizer: não preciso abaixar minha cabeça quando o assunto não me convencer. Essa é Esther Sanches, uma mineira que tem a política no sangue, no DNA e que está agora na missão de convencer os brasileiros a realmente se interessar por política nos Estados Unidos. Não é isso mesmo, Esther? É verdade, Carlos. Eu acho importantíssimo. A gente aqui, nós já estamos na terceira geração aqui nos Estados Unidos. Em Canérica, por exemplo, eu fiz um pequeno estudo lá dos brasileiros em Canérica, de quando eles começaram a vir para Canérica. Então, assim, a gente já ajuda de uma maneira geral, né, na economia, na cultura, na educação. Eu acho que agora é o nosso momento de entrar para a política e começar também a ajudar aqui, não somente, né, os nossos irmãos e irmãs aqui, mas também de uma maneira geral. Esther, mas esse é um ano especialmente importante para os imigrantes. Nós estamos numa eleição volátil, numa eleição difícil, onde um dos candidatos que podem se tornar presidente dos Estados Unidos tem uma posição clara contra imigrante. Você acha que esse é o momento dos brasileiros também fazerem alguma coisa no sentido de juntar a nossa voz às vozes que estão lutando contra o racismo, contra a homofobia, contra esse horror aos imigrantes? Carlos, o brasileiro tem uma força muito grande, ele só não descobriu ainda essa força, sabe? E nós temos um defeito muito grande de dizer que nós não somos unidos, que nós somos desunidos. A gente precisa de uma liderança, sabe? Então eu acho que é muito importante agora nos unirmos, né, e fazer essa corrente forte aí, para que alguém possa ser eleito, porque as pessoas que têm condições agora de fazer cidadania, que faça cidadania, que vote pelo candidato que acredite, mas que seja um candidato que realmente tenha uma política voltada para nós, né, imigrantes, para o afrodescendente, para a mulher, para o homossexual, para a pessoa que tem deficiência física, né? Porque isso faz parte desse país. Então tem que ser gente que tenha realmente condições para nos governar. E nós, brasileiros, nós temos agora condições de fazer cidadania, de votar e de escolher uma pessoa que realmente seja bom para o país e para a gente, imigrantes aqui, porque esse país é feito de imigrantes. Esther, eu sempre insisto na tese e acredito que eu deva ter razão em algum nível, de que o brasileiro do Brasil ele tem um descrédito na política, nos políticos muito grande. Então ele já traz para cá esse descrédito, esse desprezo, essa crença de que todo político é safado, todo político só pensa em si mesmo. E, na verdade, na política dos Estados Unidos não é bem assim. Então, como é que você diria para o brasileiro para ele desconectar essa relação que ele tem com a política do Brasil e ele prestar atenção em como funciona a política nos Estados Unidos? Porque o desinteresse do imigrante brasileiro pela política é muito grande. Eu acho que o brasileiro aqui, ele não tem noção quase que nenhuma de nada, a não ser aquele que é o mais educado academicamente, né? O brasileiro que está ali todos os dias, correndo atrás do seu ganha-pão, né? Do seu dia a dia, ele não tem essa visão e ele não se preocupa, né? Porque são tantos desafios antes deste. Ele tem o desafio da língua, ele tem o desafio da cultura, ele tem o desafio da situação social, né? Então ele não se preocupa. Da situação imigratória, Da né? situação imigratória. Então essa questão de trazer do Brasil para cá essa descrença, isso não existe. Porque o brasileiro aqui realmente, ele vive uma vida muito fechada, ele até esquece, às vezes nem acompanha. E aqui a política é completamente diferente do Brasil, né? Eu me candidatei uma vez, infelizmente tive que sair por problemas pessoais. E é completamente diferente. Você tem que fazer um curso, né? Pelo menos no estado de Connecticut, você e o seu tesoureiro tem que fazer um curso para poder, né, se candidatar. Para poder se candidatar. Você tem que unir o pessoal do seu distrito, né? Você tem que pegar assinaturas para que você seja aceito. Então, logicamente, se você não conseguir as assinaturas e se você não conseguir essas pequenas doações, o partido não vai te aceitar, né? Então, eu acho que é muito importante, primeiro, o brasileiro se preocupar um pouco mais com a cidade onde ele vive, né? Esquecer de fazer dinheiro, mandar para o Brasil. Acho que ele tem que se envolver mais com a cidade, o municípiozinho ali onde que ele
ele vive, se envolver com as escolas dos seus filhos, porque ali ele vai aprendendo. E ele já sabe, naturalmente, que a missão dele no Brasil é completamente diferente da missão dele aqui. Né? São dois países completamente diferentes, são duas nações completamente diferentes, são duas maneiras completamente diferentes de ver e de se posicionar. E a gente vê muitos casos em relação a isso. Eu já acompanhei brasileiros de Nova York que têm uma atitude e chega no Brasil, a atitude dele é completamente diferente. Então a gente vê essa mudança, né, do brasileiro. Então, eu acho que a importância... E às vezes ele nem mesmo percebe que muda de atitude, né? É engraçado então, isso. Eu acho que o importante é a gente passar essa mensagem para o brasileiro começar a se envolver com a sua cidadezinha, com a escola do seu filho, para que ele possa aprender como que funcionam as coisas aqui, entende? A partir daí, a gente vai ter uma comunidade completamente diferente. Brasileiros, sim, mas brasileiros na América, que vivem na América, se preocupam com a América, porque é daqui que a gente tira o nosso ganha-pão. Mas eu não vou lhe livrar de uma pergunta importante. Você se candidatou uma vez, começou a haver um barulho muito grande em relação a isso. Como você mesmo disse, por razões pessoais, você não pôde levar a candidatura adiante. Mas você não aposentou seus planos de se candidatar. Ainda podemos ter Esther Sanches como candidata a um cargo eletivo no estado de Connecticut, representando inclusive a nós brasileiros? É um sonho, Carlos. É um sonho. E eu sempre digo que o brasileiro, ele nasce com a bola no pé e a política no sangue, né? A gente é muito político. E a gente aprende muito isso. Eu vim de um pai muito político, né? Então, assim, eu tenho sim esse sonho, sabe, de me candidatar. Agora eu estou até pensando em me candidatar no Brasil. Eu quero me candidatar, eu vou me candidatar. E ou em Connecticut ou no Brasil. Estou muito mais inclinada de me candidatar no Brasil pela situação que hoje o país onde você acha que pode contribuir muito mais. Eu posso contribuir muito mais. O Brasil está precisando de gente honesta, sabe? De gente que faz, que corre atrás, que trabalha. E que trabalha não somente para o povo, mas para o país de uma maneira geral. A gente está precisando daquela frase no Brasil, eu amo o Brasil radicalmente. E amar e mostrar isso em todos os momentos. Então, a gente precisa de mudar esse quadro, esse cenário do Brasil. Então, se eu tivesse oportunidade de me candidatar hoje, eu gostaria muito de me candidatar no Brasil, porque com a experiência que eu tenho nos Estados Unidos, que eu consegui aqui... Mesmo implicando que você teria que se mudar de volta para o Brasil? Teria que me mudar de volta para o Brasil. Então, isso tem que ser pelo menos daqui uns 10 anos, né? Até que meu filho termine o carro. Enquanto isso, antes que a gente encerre a entrevista, essa é a última pergunta. Já que você não está considerando como prioridade a candidatura aqui, a prioridade seria a candidatura lá, quem você sugeriria, principalmente aqui no norte dos Estados Unidos, como uma liderança em que todos pudessem se unir em torno dela para representar os imigrantes brasileiros em algum cargo eletivo, mesmo que fosse de commissioner numa das cidades dessa região aqui? Bom, Carlos, não é quem eu indicaria, é quem já está, né? Eu acho a Ilma Paixão, por exemplo, ela é a candidata. A gente tem que parar de pensar, é fulano de tal. A gente tem que ver, é uma brasileira que faz, que acontece. Às vezes as pessoas têm uma certa rejeição pela Esther Sanches, porque, como você colocou no início, ela briga, ela faz, mas eu brigo, eu faço, eu aconteço. E as pessoas não estão fazendo nada. Então, eu sou uma brasileira, eu estou lutando pelo meu povo. E eu acho que é muito importante nós darmos apoio a quem tem coragem. A gente precisa de dinheiro, né, quando a gente é candidato. Então, no caso, se você não vota, que contribua com $1, com $5, é pouquinho, gente. Que faça panfletagem. Que corra atrás, que peça seu vizinho, que fala. Esqueça da pessoa. Lembre de um compatriota. Se ela ganhar, ela vai estar nos representando. Ela vai ser a brasileira nos representando. E terá compromisso conosco, né? Terá compromisso. Nós temos condições de cobrar dela que ela nos represente bem. Eu acho que você está colocando muito bem a questão. Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa. Não, ela vai aparecer. Não é ela que vai aparecer, é o Brasil que vai aparecer. Então, se ela ganhar, ela vai ser a primeira brasileira deputada estadual nos Estados Unidos. Olha que honra isso, gente. Isso é maravilhoso. Então, a gente tem que pensar dessa maneira. Como que a gente pode representar bem o Brasil?
né? Com certeza. Então eu acho que é isso, Carlos. Bom, o recado de Esther Sanches está dado aí com a força e com o vigor que eu disse a vocês no começo que ela tem. Fiquei um pouco... eu não sabia dessa decisão dela de priorizar a candidatura no Brasil, mas enfim, eu acho que ela está seguindo a coisa que é mais importante da personalidade dela, que é o coração, é o instinto, é o dever que ela sente patriótico, não é? E é uma honra ter lhe recebido aqui, Esther. Espero que você leve adiante seus planos, seja de se candidatar no Brasil, seja de se candidatar aqui, e passe essa experiência que você tem para esses candidatos, espalhe isso, conte com a gente aqui, porque nós estamos na mesma luta que você. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. É sempre uma honra estar com você. Um carinho muito especial. Muito especial. Um beijão e a gente volta semana que vem.